Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 10 de março. Vamos aos destaques. Cesta básica cai em 13 das 17 capitais pesquisadas em fevereiro. TCU determina que Bolsonaro não use e nem venda joias entregues por sauditas. Nos destaques internacionais, Xi Jinping é reeleito para terceiro mandato como presidente da China. E ainda, Pedro Castilho, ex-presidente do Peru, tem prisão preventiva ampliada de 18 para 36 meses. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A América Latina tem registrado um crescimento da produção de energias renováveis, com usinas eólicas e solares sendo construídas em diversos países. E o Brasil tem liderado esse processo aqui no continente. Vamos conferir. Faltando uma boa notícia no combate às mudanças climáticas, os pesquisadores destacaram que a região vai lançar projetos de energia solar e eólica em larga escala para gerar mais de 319 gigawatts, o equivalente a 70% da capacidade regional de todas as fontes de geração de energia combinadas na atualidade. Os projetos, que incluem instalações planejadas e em construção, vão expandir mais de 460% a produção de energia solar e eólica. Maior economia da América Latina, o Brasil lidera o boom da energia verde, com 27 gigawatts de usinas solares e eólicas em larga escala em funcionamento, além de mais 217 gigawatts esperados até 2030. O Brasil certamente nos próximos anos poderá ser um grande produtor, um dos maiores produtores de energias renováveis, em particular a solar fotovoltaica, sobretudo pelo potencial de produção de eletricidade, pelo recurso que a gente tem. O país tem áreas desde o norte, nordeste ao sul, com grande potencial. O relatório também destaca os desenvolvimentos no Chile, tradicional importador de combustíveis fósseis, onde as energias eólica e solar já representam 37% da capacidade instalada. A Colômbia também planeja incorporar 37 gigawatts de energias renováveis nos próximos anos. O México, segunda maior economia da região, foi apontado como um caso de preocupação, com poucos avanços desde as reformas energéticas de 2021, impulsionadas pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, um defensor dos combustíveis fósseis. E agora, mudando de assunto, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste esclarecimentos por escrito em no máximo 15 dias sobre os presentes que a Arábia Saudita deu para sua família. No mesmo documento, o ministro do TCU diz que Bolsonaro não deve usar e nem vender o segundo pacote que o ex-presidente admitiu estar com ele, com uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e uma espécie de rosário. Nessa quinta-feira, a Receita Federal cumpriu mais uma etapa do processo. Vamos conferir mais detalhes na reportagem da Jaqueline Fonseca. O Ministério Público Federal em São Paulo recebeu da Receita Federal a documentação referente ao caso das joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro. Os documentos foram solicitados pelo MPF após reunião com a Receita Federal na segunda-feira. De acordo com o Ministério Público, a denúncia da Receita, feita no começo deste mês, tratava-se de um simples relato e seriam necessários mais dados para prosseguir com a investigação. Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo, a análise dos documentos entregues pela Receita Federal é a primeira etapa do processo investigatório. Só depois que essa fase for concluída, será possível definir quais serão os próximos passos. O caso das joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita à família de Bolsonaro também está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. Todas as investigações correm sob sigilo. Em outubro de 2021, a Receita Federal interceptou no aeroporto de Guarulhos um estojo de joias avaliado em mais de 16 milhões de reais,
dentro da mochila de um dos assessores do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Eles retornavam de uma viagem oficial à Arábia Saudita. As joias seriam um presente do governo saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Por não ter declarado o bem, as joias foram apreendidas pelos fiscais da alfândega. Depois, assessores de Bolsonaro tentaram recuperar o estojo, porém sem sucesso. No entanto, um segundo estojo de joias com caneta, abotoadura, relógio e um rosário entrou no Brasil sem que os fiscais tivessem conhecimento. Segundo a Receita Federal, este material não foi declarado e entrou no país de forma ilegal. O presidente Jair Bolsonaro assumiu que recebeu esse estojo de joias e incorporou o material ao patrimônio pessoal. Ele afirma que tudo foi feito dentro da legalidade. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem uma proposta que garante o pagamento de pensão às crianças e adolescentes que ficaram órfãos de mães assassinadas. O texto ainda será analisado pelo Senado. O valor da pensão estabelecido no projeto é de um salário mínimo e deve ser pago até o menor completar 18 anos. Para ter acesso ao benefício, a renda mensal per capita dos filhos ou dependentes menores de idade, órfãos em razão do crime de feminicídio, deve ser igual ou menor que 25% de um salário mínimo. O texto estabelece ainda que a pensão não poderá ser acumulada com benefícios previdenciários recebidos do Regime Geral de Previdência Social ou dos regimes próprios de previdência social, nem com pensões ou benefícios do Sistema de Proteção Social dos militares. Em fevereiro, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, estimada para 2023, deve chegar a quase 300 milhões de toneladas, um total 3,3% maior que em 2022. A previsão é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento, realizado em fevereiro, estimou produção de 298 milhões de toneladas este ano. A previsão é 1,3% menor do que a estimada na pesquisa anterior, de janeiro. A redução deve-se principalmente à seca provocada pelo fenômeno Laninha no Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor de grãos do país. Apesar disso, a safra deste ano deve ser 13,3% superior à observada no ano passado. A previsão é de 34,9 milhões de toneladas a mais. O recuo de janeiro para fevereiro deve-se principalmente à redução das previsões nas safras de soja, arroz e milho. Mesmo com os ajustes na previsão, esperam-se aumentos em relação a 2022 nas safras de soja, milho e algodão herbáceo. E termina nesta sexta-feira o prazo para se inscrever no FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil para 2023. O programa concede financiamento para quem deseja ingressar em uma universidade particular. Podem se inscrever no FIES pessoas que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e tenham obtido uma nota igual ou maior que 450 pontos e, claro, que não tenham zerado na redação. Também é necessário possuir renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. A inscrição é pelo portal do FIES, utilizando o login único do governo federal. Depois, é só preencher os dados solicitados e esperar pelo resultado da seleção, que deve ser divulgado no dia 14 de março. E veja a seguir, Xi Jinping é reeleito para terceiro mandato como presidente da China. E ainda, Pedro Castilho, ex-presidente do Peru, tem prisão preventiva ampliada de 18 para 36 meses. Nós voltamos já, não perca! E seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Quase 3 mil membros do parlamento elegeram Xi Jinping em uma votação unânime. O parlamentar reforçou assim o seu domínio como líder mais poderoso do país, da China, desde Mao Tse-tung, que ficou 27 anos no poder. Quase 3 mil membros do parlamento da China votaram unanimemente para Xi Jinping em uma eleição onde não havia outro candidato. Com 69 anos, este é o seu terceiro mandato de 5 anos como presidente da China.
Ele também foi nomeado comandante por unanimidade dos 2 milhões de membros do Exército Popular de Libertação, uma força que recebe ordens do partido e não do país. Xi Jinping enfrenta a crise com os Estados Unidos e Taiwan e também é criticado por estar envolvido em acusações de violações dos direitos humanos e, principalmente, por não se opor à Rússia na guerra com a Ucrânia. O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, detido desde dezembro por acusações de rebelião e de tentativa de autogolpe de Estado, teve a prisão preventiva ampliada de 18 para 36 meses. O ex-presidente já cumpre pena de 18 meses de reclusão e deve permanecer atrás das grades até dezembro de 2025, acusado dos crimes pelos quais é investigado pelo Ministério Público. Pelo Twitter, a justiça peruana ainda afirmou que Castillo é o suposto líder de uma organização criminosa por delitos cometidos nos ministérios dos Transportes, Habitação, Construção e Saneamento. A sentença contra Castillo foi proferida pelo juiz Juan Carlos Checkley durante uma audiência virtual transmitida pelo canal de TV do sistema judicial peruano. O ex-presidente, que participou da audiência, afirmou que vai apelar da decisão. E agora a gente fala sobre conflitos entre israelenses e palestinos. Em Tel Aviv, na noite desta quinta-feira, pelo menos 3 pessoas foram baleadas em um suposto ataque terrorista. E mais cedo, 3 palestinos foram mortos por agente da polícia israelense que estavam à paisana na Cisjordânia ocupada. 3 pessoas foram feridas a tiros na noite desta quinta-feira em Tel Aviv em um suposto ataque terrorista, informou a polícia. O incidente ocorreu quando um suspeito abriu fogo contra um pedestre antes de ser neutralizado pelos agentes, segundo o comunicado. Os 3 feridos foram hospitalizados. Mais cedo, 3 palestinos foram mortos a tiros por agentes da Polícia Fronteiriça Israelense, a paisana, na Cisjordânia ocupada. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, expressou preocupação nesta quinta-feira em Israel com a multiplicação de atos de violência cometidos por colonos judeus contra palestinos na Cisjordânia e advertiu que esses incidentes podem gerar mais insegurança. Na visita, Austin afirmou o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a segurança de Israel. E agora a gente volta a olhar aqui para o Brasil para falar sobre economia. O preço médio da cesta básica caiu em algumas capitais do país no mês de fevereiro. O levantamento do Diese apontou São Paulo como o conjunto mais caro e Aracaju como o mais barato. Vamos conferir. De acordo com um levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, o preço da cesta básica caiu em 13 das 17 capitais pesquisadas em fevereiro. Na comparação com o mês anterior, as maiores quedas ocorreram em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campo Grande, Curitiba e Vitória. Já nas capitais Belém, Natal, Salvador e João Pessoa, os preços subiram quase 1% quando comparado com janeiro. A cesta básica mais cara foi encontrada em São Paulo, que chegou a custar R$ 779,38, seguida pela de Florianópolis, do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Já as cestas mais baratas foram encontradas em Aracaju, Salvador, João Pessoa e Recife. Os principais produtos que tiveram variação de preço foram o óleo de soja, que caiu em 15 das 17 capitais, o tomate, que caiu em 13 capitais, e o café em pó, que registrou diminuição em 12. Já os produtos que registraram aumento em fevereiro foram o feijão, o pão francês, o leite integral e o arroz agulhinha. Com base na cesta básica de São Paulo, a mais cara do país, o Diese estima que o valor do salário mínimo necessário para o trabalhador cobrir as despesas da família e previdência, como prevê a Constituição Federal, deveria ser de R$ 6.547,58, ou quase 5 vezes o valor atual de R$ 1.302. Crise e inflação fazem brasileiros consumirem menos refeições completas e mais salgados, segundo uma pesquisa feita por uma empresa de dados. E o levantamento mostrou ainda que nos últimos 3 anos, essa piora nos hábitos de alimentação fora de casa afetou principalmente as classes mais pobres. Vamos conferir juntos na reportagem especial da Maria Clara Leite. Quando o relógio marca meio-dia, a fome é inevitável.
Para boa parte dos brasileiros, o almoço é uma das principais refeições. Arroz, feijão, carne e aquela saladinha que deixa o prato bem colorido. Para receber os alimentos ricos em nutrientes, nessa hora o estômago está bem preparado. Mas e o bolso, hein? A gente recebe um VR que não cabe o valor do prato de comida, é R$17 todo dia, um exemplo, a gente não consegue. E para não ficar sem comer, a saída é mirar no que está mais em conta. A gente opta por comer um salgado de R$6, mais um refri R$2, né, que fica melhor. Torta, esfirra, enroladinho, quibe, fogaça e por aí vai. Cada vez mais os brasileiros têm substituído a comida pelo salgado, segundo pesquisa feita pela empresa de dados Kantar. Por meio de um aplicativo de celular, o levantamento avaliou o consumo fora de casa de 4.000 pessoas, de todas as regiões do Brasil. O estudo mostra que os salgados prontos, que eram preferência de 11% do total de entrevistados em 2019, período anterior à pandemia, passaram a ser prioritários para 15% da população geral em 2022, ou seja, depois da fase mais aguda da doença. Enquanto isso, a busca por refeições completas caiu de 7% para 4% nesses 3 anos. As classes D e E foram as mais afetadas no período. O consumo de lanches entre essa população aumentou quase 36%. E o motivo está na inflação somada de 2019 a 2022, quando o preço da refeição subiu 21%. Houve um aumento na alimentação em 2022, a inflação de alimentos foi bem maior que a média da inflação. Você teve alimentos que subiram, por exemplo, 216%, como a cebola, a cenoura, o arroz também, o próprio feijão, né? A carne, embora ela tenha mantido estável, mas manteve estável lá em cima. Então, isso encareceu o prato do brasileiro. E quem perde com o aumento dos alimentos é a saúde. O maior prejuízo que tem é porque você acaba deixando de consumir alimentos saudáveis e acaba consumindo alimentos que são embutidos, com muita farinha branca, muito sal, que acaba dando muito sódio. Então isso acaba inflamando o seu corpo, acaba deixando a pessoa mais inflamada e aumentando o risco de criar doenças como obesidade, diabetes, problemas no coração e desenvolvendo cada vez mais essas doenças com o tempo. Para fugir das doenças e também dos preços altos, o nutricionista diz que a saída é a boa e conhecida marmita. E ele sugere opções nutritivas e mais baratas. Se o arroz estiver muito caro, usar batatas, mandioca. Se o feijão estiver muito caro, trocar para algum outro, como ervilha. Às vezes usar alguns leguminosos no lugar, como talvez um grão de bico, uma lentilha, talvez que é até mais barato que o feijão. E na proteína, usar algumas partes do frango que são mais baratas no mercado, em vez de estar usando o peito, trocar para sobrecoxa, ou algum outro mais barato que acaba deixando sua marmita bem em conta. Essa edição fica por aqui. Ótima sexta-feira para você. Até mais.